Bom, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos dar continuidade aí nos nossos estudos de termoquímica, né? A gente consegue observar aí um experimento que pode ser feito no laboratório, né? É um processo, como a gente observa, um processo exotérmico, né? Esse experimento similar a ele, né? Só que a gente pode fazer com muito cuidado, é pegar um tubo de ensaio, né, e colocar um pedacinho muito pequeno de sódio, né? O que vai acontecer? O sódio ele é um elemento, o metal sódio, não estou falando do cloreto de sódio, hein? Presta atenção. O metal sódio, ao entrar em contato com a água, ocorre um processo exotérmico, né? O metal sódio é um metal que pertence ao grupo 1 da tabela periódica, família 1A, portanto possui um elétron na camada de valência. E aí, quando entra em contato com a água, é uma reação, é um processo extremamente exotérmico, né? Então a gente pode observar aí, ó, a liberação de calor nesse processo, né? E se é um processo acompanhado de liberação de calor, então, portanto, é um processo exotérmico. Na aula passada, a gente conversou a respeito de processos exotérmicos e processos endotérmicos. Um resumão, né? Os processos endotérmicos são aqueles que são acompanhados de absorção de calor. Então, se eu tenho uma reação química, eu tenho a entalpia dos meus reagentes. À medida que o tempo passa, vai absorvendo calor e, consequentemente, a entalpia dos meus produtos, ela acaba sendo maior do que a entalpia dos meus reagentes. E se eu for calcular a variação da entalpia, né, o delta H, a gente conversou bastante que delta é sempre final menos inicial, né? Então, delta H de uma reação química é o H final menos o H inicial. Na reação química, o final da reação são os produtos e o começo das reações são os reagentes. Então, para calcular o delta H, eu faço o H dos produtos menos o H dos reagentes. Para a reação endotérmica, se eu fizer a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, vai sempre dar um valor maior do que zero, sempre vai dar um valor positivo. Então, toda transformação endotérmica, ela é com ΔH positivo, beleza? Bom, exemplos. Reação química. A calcinação do calcário. Eu pego o calcário, CaCO3, carbonato de cálcio, levo no forno, porque aí ele absorve calor e aí ele se transforma em cal, que é o óxido de cálcio, mais dióxido de carbono, CO2. Tá? Então, essa é uma reação que é feita desde a antiguidade, né, para produzir cal a partir de calcário. Um processo físico endotérmico, por exemplo, é a passagem de água do estado sólido para o estado líquido. De maneira geral, a gente pode falar ali, né, o derretimento do gelo nada mais é do que um processo endotérmico. Ocorre acompanhado de absorção de calor. O gelo está lá a menos 10 graus, ele vai absorvendo calor, sua temperatura vai subindo, né, até que chega em 0 graus, e aí a gente tem a transformação da água sólida para a água líquida. Beleza? Então, processo endotérmico. Já os processos exotérmicos são aqueles que são acompanhados de liberação de calor. E quando a gente chega perto de uma transformação exotérmica, a gente fica com uma sensação de aquecimento, né? Imagina, se eu pegar e fizer uma fogueira dentro de um quarto, e a gente entrar dentro do quarto, o que a gente vai sentir? A gente vai sentir, vai ter essa sensação de aquecimento. Por quê? Porque a combustão da madeira é um processo exotérmico, é um processo acompanhado de liberação de calor, né? Então, nas reações do tipo exotérmicas, a gente tem a entalpia dos reagentes alta, maior do que a entalpia dos produtos. Por quê? Eu tenho a entalpia dos reagentes, como está liberando calor, a entalpia dos produtos acaba sendo menor do que a entalpia dos reagentes. E se eu fizer o cálculo do ΔH, que é o H dos produtos menos o H dos reagentes, aí vai dar uma variação de entalpia sempre negativa, sempre menor do que zero. A hidratação da cal, quando eu pego a cal e jogo água nela, né? A cal é o óxido de cálcio, aí é uma reação também química, combustão também é reação química, né?
eu pego o óxido de cálcio mais H2O, leva à formação de hidróxido de cálcio. E essa reação aí, ela é exotérmica. Se você chegar perto desse processo, você vai sentir calor. Isso aí, quando o pessoal compra cal e vai preparar a tinta para pintar a parede com cal, por exemplo, né? Dá para sentir que está esquentando ali na redondeza. Por quê? Porque é um processo exotérmico. Toda combustão vai ser exotérmico. Se você chegar perto do motor do carro, você vai sentir que está quente. Por que está quente? Porque ali está acontecendo a combustão do etanol. Você chegar perto de uma churrasqueira, você vai sentir que está quente. Por que está quente? Porque está tendo a combustão do carvão. Se você chegar perto do fogão da sua casa, se estiver assando alguma coisa principalmente, você vai sentir essa sensação de aquecimento. Por quê? Ali está tendo a combustão do gás de cozinha. O gás de cozinha é uma mistura de propano com butano. Então, são exemplos de processos do tipo exotérmico. Já a mudança de fase da água do estado sólido do estado líquido para o estado sólido, né? Aí já é um processo também do tipo exotérmico, mas não é uma reação química, é uma transformação física, beleza? Bom, vamos então entrar no conteúdo planejado para hoje. Existem alguns fatores que interferem em quanto vai ser essa variação da entalpia. Quanto que vai ser a entalpia do processo, né? Então vamos falar desses fatores. Os fatores que afetam na entalpia. O primeiro fator que eu vou falar para vocês, e eu vou destacar cada um, né, nos slides a seguir, é a quantidade de reagentes e produtos. Um outro fator é o estado físico da substância, que também pode interferir na variação da entalpia. A forma alotrópica da substância, né? Que forma alotrópica que está? É carbono grafite ou é carbono diamante? Né? É enxofre rômbico ou não? Né? É fósforo branco ou é fósforo vermelho? Algumas substâncias apresentam diferentes estados alotrópicos, né? Então, numa equação termoquímica, se apresentar alotropia, a gente deve dizer qual que é o estado alotrópico da substância, porque vai influenciar. E também a pressão. A pressão só vai influenciar no caso de substâncias gasosas, mas e pressão extremamente alta, a gente já vai conversar a respeito de cada um desses itens que eu estou mostrando para você. O primeiro que eu vou começar falando é a quantidade de reagentes. E eu faço uma analogia muito clássica, né? Imagina que a gente está fazendo um churrasco e só com um saco de carvão. A gente vai ter uma quantidade de calor que vai ser liberada de um saco de carvão. E se eu tiver 2 sacos de carvão? Pergunto para vocês, a quantidade de calor liberada vai ser igual a de um saco ou não? Tem alguém aí? A quantidade de calor de 2 sacos de carvão vai ser igual à quantidade de calor liberada de um saco só? Não. Não. Vai ser maior ou vai ser menor? Maior. Maior, lógico, né? Imagine que a gente está queimando esse saco, ao invés de estar queimando na churrasqueira, a gente está queimando num calorímetro. E eu tenho o termômetro lá para monitorar a variação de temperatura. Lembra que é igual a MC delta θ, vai ter uma variação de temperatura. E se eu queimar 2 sacos, a quantidade de calor vai ser exatamente o dobro, né? Então, a quantidade de reagentes, ela interfere na variação da entalpia. Quanto mais substância, mais calor, seja absorvido ou seja liberado. Se eu tiver uma quantidade de calcário, 1 kg de calcário para transformar em cal, pronto. Essa reação de produção de cal a partir do calcário é endotérmica. Então, eu preciso de uma quantidade de calor para aquele 1 kg absorver e virar calcário, e virar cal. Agora, se eu tiver 20 kg, a quantidade de calor vai ser absorvida, vai ser muito maior. Eu vou precisar de muito mais calor para fazer a reação acontecer, né? Então, interfere diretamente na variação da entalpia. Aqui eu tenho um exemplo de uma reação química onde eu estou produzindo água, né? Aqui é uma equação termoquímica completa. Para ela estar completa, a equação termoquímica ela deve ter as substâncias, né? O estado físico que essas substâncias se encontram deve estar devidamente balanceada e, por se tratar de uma equação termoquímica, ela deve vir acompanhada do valor da variação da entalpia. Pode ser dessa forma, né? Ou pode estar descrito dentro da reação. Se for endotérmica, a quantidade de calor deve estar nos reagentes, ou se for uma reação exotérmica, a quantidade de calor deve estar descrito nos produtos. Então pode ser essa maneira, que é a maneira mais habitual,
ou esse valor aqui, né, como essa é uma exotérmica, pode estar aqui 2H2O mais 485,8 do ladinho aqui, porque aí está descrito na própria reação, e aí eu não coloco isso daqui. Bom, mas beleza, o que eu quero mostrar aqui? Essa reação, 2 mols de H2 está reagindo com 1 mol de O2 e está produzindo 2 mols de H2O. A variação da entalpia, processo exotérmico, menos 485,8 kJ. Mas e se ao invés de eu produzir 2 mols de água, eu quisesse produzir apenas 1 mol de H2O? Né? Então, essa reação aqui seria dividida por 2. Seria 1 mol de H2 reagindo com meio mol de O2, produzindo apenas 1 mol de H2O. Pronto. Né? E o que vai acontecer com a variação da entalpia? Aí é a regra de 3. Também vai ser dividida por 2. Eu estou produzindo 2 mols de H2O, a quantidade de calor liberada, 485,8 kJ. E se eu estou produzindo apenas 1 mol, a quantidade liberada vai ser metade, 242,9. Ah, professor, e se eu estiver produzindo 25 mols? Como que eu vou fazer? Aí você pode montar uma regra de 3, né? Ó que simples que é, 25,3 mols, tá? Para deixar um pouco mais complexo. Pronto. Você está fazendo uma relação entre mols e quantidade de calor. Você tem nessa equação, vou usar essa daqui, tá? 1 mol de água libera 242,9 kJ. Ah, e 25,3, professor? Vai liberar quanto? 25,3 vai liberar X. Pronto. 1 vezes X vai dar X. E 25,3 vezes 24, 242,9 vai ser o resultado do nosso da queima da produção de 25,3 mols de H2O. Tá? Então aí entra uma parte da química que é cálculo estequiométrico junto com variação de entalpia. Ah, professor, e se eu quisesse liberar 5.000 kJ? Quantos mols que eu ia ter que queimar? Pronto. Você pode usar a relação dessa aqui, ou você pode usar a relação dessa daqui, ó. Se eu for usar essa relação, eu tenho assim, ao invés de ser 1 mol, eu tenho 2 mols de água produzido, está liberando 485,8 kJ. Ah, professor, eu quero produzir, sei lá, 2.000 kJ. Para liberar. Então, se é liberar, é negativo. Quantos mols que eu vou precisar? Ah, você vai precisar de 12 X mols numa liberação de 2.000 kJ. Pronto, só resolver a regra de 3. 485,8 vezes X menos 485,8 X é igual a 2 vezes 2.000 igual a menos 4.000. Está multiplicando, passa dividindo, passa para o outro lado dividindo e encontra o valor de X. Tá? Então, aí você pode fazer diversas associações e calcular quantidade de calor, ou quantidade de mol, o que você quiser. Outra coisa importante. Vocês já aprenderam massa molar, né? Como que eu calculo a massa de uma substância? Ah, você deve pegar lá a tabela periódica, né? E aí você vê a massa de cada um dos elementos que compõem a molécula, multiplica pela atomicidade e consegue calcular. Vamos pegar H2O. H2O é simples, né? H2O, o H pesa 1, tá lá na tabela periódica, esse dado aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Na tabela periódica, tem lá que a massa do hidrogênio é 1 unidade atômica e que a massa do oxigênio, alguém lembra qual que é a massa do oxigênio de cabeça ou não? Tá lá na tabela periódica. Para quem não lembra, a massa do oxigênio é 16. Pergunto. Quanto que vai pesar? Pode ser em U, né? Que é cada um dos átomos, ou pode ser assim, ó, grama por mol. Quanto que vai pesar 1 mol de H2O? 17 gramas? 16 Não, gramas? 18. 18. Tem gente que acha que é 17, porque aí pega só um H.
Mas H2O eu tenho, no H2O, quer ver? É mais ou menos assim, ó. Eu tenho bolinhas. Onde eu vou achar bolinhas? Inserir formas. Ó, seria mais ou menos isso daqui, ó. Um H, esse H pesa 1. Um outro H aqui também pesa 1. E o O já é maior. Só que o O não é azul porque é outra substância, então vamos mudar a cor do O. Né? E o O que pesa 16. 16, 17, 18. O H2O pesa 18. Uma só molécula de H2O vai pesar 18U. E um mol de H2O, 18 gramas. Se eu estiver falando de 2 mols de H2O, vai pesar 36 gramas. Né? Se for um mol só, 18 gramas. A partir disso daqui, eu posso fazer assim, ó, com essa relação aqui. Ah, professor, quanto de calor vai ser liberado se eu produzir 2.000 gramas de H2O? Pronto, você pode fazer aqui, ó. Só a relação, na equação, ela está em mol. Né? Tá lá, ó. 1 mol de H2O produz 242,9 kJ. Ah, professor, mas você está falando 2.000 gramas, não tá? Você não está falando mol. Ah, professor, então você está falando quanto de calor que vai ser liberado se eu produzir 2.000 gramas de H2O. Quanto de calor que vai ser liberado, professor? Ah, pronto. A gente consegue calcular. Né? Por que a gente consegue calcular? Porque a gente tem essa relação aqui, ó. Quanto que pesa 1 mol? Só que ao invés de ser mol, agora vai ser massa. 1 mol de água pesa 18 gramas. 18 gramas libera, se eu produzir 18 gramas de água, eu vou liberar 242,9. Ah, mas e se eu produzir 2.000 gramas de água? Quanto que eu vou liberar? Vou liberar X. Né? Então, 18 vezes X, 2.000 vezes isso daqui, depois vai dar 18x igual a um valor, vai passar o 18 dividindo, você vai descobrir quanto de calor que vai ser liberado se você produzir 2.000 gramas de água. Beleza? Então, isso aqui é parte de cálculo estequiométrico, eu só estou fazendo um adendo e mostrando para vocês essas relações que dá para a gente tirar, né, nas reações termoquímicas. Mas, basicamente, o que eu tenho para falar para você é que se eu tenho diferente quantidade de reagente, vai interferir na variação da entalpia. Tá? Eu mostrei aqui várias formas de calcular, mas um fator que interfere na variação da entalpia é a quantidade de reagentes ou produtos da reação química. Outro fator que interfere na variação da entalpia é o estado físico da matéria. Como assim, professor? Ó, aqui eu tenho 3 reações de produção de água de novo. Tá? Na primeira equação eu estou produzindo água gasosa. Na segunda equação eu estou produzindo água no estado líquido. E na terceira equação eu estou produzindo água no estado sólido. Olha a variação da entalpia, ela é diferente para cada um dos casos. Quando eu produzo a água no estado gasoso, há uma liberação de 242,9 kJ para cada mol de água. Quando eu produzo água no estado líquido, a liberação de calor é maior, né? Há uma liberação de 286,6 kJ para cada mol de água líquida. E quando eu produzo água no estado sólido, a variação de entalpia ela acaba sendo ainda maior do que líquido. Há uma liberação de 292,6 kJ para cada mol de água produzida. Né? Então é por isso que na equação termoquímica eu devo descrever qual que é o estado físico da substância. Por quê? Depende se está gasosa, se está líquida ou está sólida, a variação da entalpia pode ser diferente.
Então, para a equação termoquímica estar completinha, a gente tem que evidenciar qual que é o estado físico da matéria. Tá? Porque dependendo do estado físico, pode ocorrer variação da entalpia. Pode não, vai ocorrer. Por quê? O estado físico é um fator que influencia na variação da entalpia. Então, a gente tem massa, quantidade de reagentes e produtos. A gente tem estado físico da matéria, que também influencia na variação da entalpia. Também influencia na variação da entalpia o estado alotrópico da substância. O caso mais simples da alotropia, que a gente vê direto nos livros didáticos, é carbono grafito e carbono diamante. O carbono, elemento químico, ele pode existir nessas duas formas. Também pode existir em outras aí, que já estão sendo estudadas, né? Então, se você procurar aí depois na internet estados alotrópicos do carbono, você vai ver que existem outras formas aí. Mas o mais tradicional, carbono grafito e carbono diamante, né? A substância que é mais estável, ela foi atribuída entalpia igual a zero. A outra substância, ela foi calculada baseada na substância mais estável. Então, o carbono grafite, ele tem entalpia igual a zero, e o carbono diamante, ele tem entalpia igual a 1,9 kJ. Isso quando a gente está falando no estado padrão. Oxigênio, né? Existe oxigênio tradicional e oxigênio ozônio, na forma de ozônio. Pronto. O oxigênio mais estável é o oxigênio aqui, entalpia igual a zero. O ozônio, 142,1 kJ. Existe também oxigênio atômico. Existe fósforo branco e fósforo vermelho, né? O mais estável tem entalpia igual a zero. Então, outra coisa, se tiver estados alotrópicos diferentes, a gente acaba evidenciando qual que é o estado alotrópico que está na nossa reação. Por quê? O estado alotrópico também influencia na variação da entalpia. Então, massa de reagentes ou produtos, quantidade de reagentes ou produtos, não massa, vamos falar quantidades, porque pode ser mols, né? Estado físico das substâncias, estado alotrópico da substância interfere, e por fim a pressão. Mas a pressão só vai influenciar em gases, tá? E a pressão vai influenciar em gases se a gente estiver trabalhando numa pressão acima de 1000 atm. Qual que é a pressão no nível do mar? A pressão no nível do mar é 1 atm. Uma pressão de 1000 atm é uma situação muito específica, né? Então, de maneira geral, a gente diz que é difícil a pressão influenciar na variação da entalpia, né? Ela só vai influenciar quando você estiver trabalhando com pressão próxima de 1000 atm, que é uma situação muito específica. Beleza? Bom, vamos dar continuidade então. A gente tem, se a gente pegar livros de físico-química, a gente tem aí tabelas que apresentam valores de ΔH, muitos valores de ΔH. Né? Eles foram calculados, a gente tem todos eles já tabelados. Então a gente não tem que se preocupar de fazer o experimento no calorímetro para ver qual que é o valor da entalpia da combustão de 1 mol de etanol. Não, já está lá calculado, né? A gente acaba só aplicando, fazendo alguns testes. A gente tem tabelas de valores de ΔH de formação de diferentes substâncias, a partir de substâncias simples. Qual que é o valor do ΔH da formação da H2O? Então, se é a formação da H2O, a gente vai pegar substância simples, porque substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero, e leva a formação da H2O. A gente tem até tabela que fala qual que é o valor da entalpia das ligações químicas. Por exemplo, você tem a molécula CH4. Na molécula CH4, você tem 4 ligações CH. Qual que é o valor da entalpia de cada uma dessas ligações? A gente já tem isso daí calculado. Na molécula de Cl2, a molécula de Cl2 é a Cl, ligação simples com outro Cl. A gente tem o valor da entalpia dessa ligação. E a partir daí a gente pode também calcular a variação da entalpia de reações químicas, aplicando alguns conceitos que a gente vai conversar na aula de hoje. Mas essas tabelas foram construídas de qualquer jeito? Um fez experimento lá, sei lá no Alasca, e o outro fez experimento lá em Cuiabá. O que vai acontecer? Um fez experimento, calcula a variação da entalpia, a temperatura dele estava 0 graus, o outro calculou a variação da entalpia, provavelmente a temperatura estava 35 graus. Então, foi necessário uma padronização para a construção dessas tabelas. E
Esses experimentos foram feitos, conduzidos na pressão de 1 atm, na temperatura de 25 graus Celsius. E foi-se estabelecido, então, que essa daí é denominada, nessa temperatura, nessas condições, é denominada de entalpia padrão. Tá? Foi feita a padronização, temperatura de 25 graus, pressão de 1 atm, para poder construir essas tabelas, que a gente vai usar bastante essas tabelas, esses valores, para a gente poder realizar alguns cálculos de variação da entalpia. Tá? Então, entalpia padrão, sempre que eu ver o H significa entalpia, e tiver esse zerinho aqui, sobrescrito, significa que a gente está conversando relacionado ao estado padrão. Tá? Então, temperatura de 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin, pressão de 1 atm. E se eu estiver falando de uma substância, a gente deve falar da substância no estado mais estável. Beleza? No caso, carbono, grafite e carbono, diamante, o estado padrão é o carbono, grafite. Sempre quando a gente tiver estado padrão de substância simples, a entalpia dessa substância vai ser igual a zero, vai ser atribuída igual a zero. Porque daí a gente consegue desenvolver o raciocínio para a variação da entalpia de algumas reações de formação de substâncias. Então é aí que a gente começa a entrar em outros cálculos, outras formas de calcular a entalpia. Estou mostrando para vocês aqui algumas reações termoquímicas de formação de substâncias a partir de substâncias simples. A entalpia do hidrogênio gasoso, H2, é zero. A entalpia do oxigênio, O2, gasoso, é o oxigênio mais estável. Beleza. Formação de H2O2, que é água oxigenada. Entalpia, variação da entalpia para formar essa substância, menos 136,3 kJ. Pergunta, essa reação ela é endotérmica ou é exotérmica? De formação de H2O2. Peróxido de hidrogênio. Exotérmica. Por que ela é exotérmica? Porque a variação é menor ou é menor que zero. Isso, né? Então, tá aqui, ó. O ΔH é negativo, então essa reação é exotérmica. O ΔH é positivo, a formação de ozônio a partir de oxigênio, né? Tá aqui a reação, tá o estado físico, então é uma equação termoquímica completa. E tá aqui o valor do ΔH, já é positivo, 163,1 kJ. Então, esta daqui é uma reação do tipo endotérmica. Tá? Bom, vamos continuar nos nossos estudos, vamos conversar um pouquinho sobre cálculo de ΔH. Mas antes tem esse exercicinho para a gente poder realizar aí na nossa aula de hoje. Bom, vamos fazer junto. Eu estou produzindo, está falando aqui, ó, 1 mol de SO3 pode ser obtido a partir da reação de 1 mol de SO2 com O2, seguido da liberação de 96,14 kJ. A equação termoquímica que representa essa reação é... Vamos começar a construir essa reação, então. Bora lá. Primeira coisa, SO3, ele escreveu lá. Ele pode ser obtido. Então, ele vai ser reagente ou vai ser produto? Se ele vai ser obtido, significa que a gente vai produzir ele. A gente vai fazer ele. Então, ele é meu produto. Quem que eu vou usar para produzir ele? Eu vou usar 1 mol de SO2. Tá lá, ó. SO3 pode ser obtido a partir da reação. Então, quem vai reagir? SO2 vai reagir com O2. Basicamente, ele me fala uma outra coisa também. Essa reação química é seguida da liberação de 96,14 kJ. Se ela é seguida da liberação de 96,14 kJ, ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Isso. Se libera calor, ela é exotérmica. Então, sendo exotérmica, o ΔH é menor do que zero ou o ΔH é maior do que zero? Toda reação exotérmica, menor. O ΔH é negativo, menor do que zero. Pronto.
ainda tem um erro nisso daqui. Por quê? A minha equação química, ela está devidamente balanceada? Não. Não, ó, eu tenho 4 oxigênios nos reagentes e 3 nos produtos. Não adianta eu mudar aqui, porque eu vou mudar aqui e eu não quero. Eu quero produzir 1 mol de SO3. Então, eu só posso alterar aqui, ó. Então, o certo seria usar meio, porque daí seria 2 com 1, meio vezes 2 dá 1, dá 3, e 3 para cá. Então, agora sim, 1 mol de SO2 reage com meio mol de O2 para produzir 1 mol de SO3. Só que em reações termoquímicas a gente não deixa assim, ó. Em reações químicas a gente usa na moda de fração. Pronto, agora a minha equação termoquímica está completa. Ela tem os estados físicos, ela tem o valor da variação da entalpia e ela está devidamente balanceada. Qual a alternativa que corresponde a esse processo? A primeira não pode, porque é positivo. Se é positivo, significaria uma reação endotérmica. E essa reação que está falando aqui, ela é exotérmica. Eu posso representar assim, mas eu também posso representar assim, ó. Se ela é exotérmica, ela está liberando calor. Então, pode ser isso. Está liberando calor, o calor está sendo produzido, está sendo gerado. Então, eu posso fazer assim também, ó. Ambas estão corretas. Essa forma e essa forma. Mas esta daqui, que eu estou destacando para vocês em vermelho, ela é a forma mais habitual da gente ver. Tá? Essa aqui também está correta. Ó, o calor no produto. Ah, professor, e se fosse uma reação endotérmica? Como que seria? Se fosse uma reação endotérmica, eu vou colocar aqui. Ao invés, poderia ter ela equacionada. ΔH igual a mais, vou colocar aqui. A mais B, tem que colocar o estado físico, porque o estado físico influencia na equação química, na variação da entalpia, produzindo a B. Eu poderia fazer assim, ó. Colocar a informação do valor do ΔH. Estou inventando aqui, tá? Ou eu poderia fazer assim, ó. Ao invés de colocar a informação do valor do ΔH, agora essa transformação é positiva. Então ela é endotérmica. Se é endotérmica, está absorvendo calor. Então o calor teria que estar aqui, ó, para a reação acontecer. A mais B mais 100 kJ iria produzir a B. Ainda tem uma coisinha errada nessa daqui. Faltou colocar o estado físico do produto. Mas o meu exercício não tem nada a ver com isso. Eu não estou produzindo AB, né? Então, não é uma reação endotérmica. Então, isso daqui é só forma de representação. Eu vou pagar. O meu exercício é uma reação exotérmica. Eu posso representar assim, que é a forma mais habitual, colocando ΔH igual ao valor, ou eu posso representar assim. Se for produto, o valor do ΔH está no produto. Se for exotérmico, o valor do ΔH está no produto. Se for endotérmico, o valor do ΔH estaria nos reagentes. Como essa é exotérmica, é por isso que eu represento assim. Ambas estão corretas, tanto a vermelha quanto a preta. Vamos lá, alternativa A está errada porque a positiva é endotérmica. Alternativa B está errada. Por quê? Porque aqui não seria menos 96,14, e sim mais 96,14. A alternativa C corresponde a essa destacada em vermelho. A alternativa C é a correta. A alternativa D está errada, porque do jeito que está apresentando aqui, ela é endotérmica, o calor está do lado, a quantidade de calor está do lado dos reagentes. E a alternativa E é uma equação termoquímica, tem que ser dada a informação da variação da entalpia. Então, não está correta, além do balanceamento não estar correto, né? Porque aqui tem 4 e aqui tem 3. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Bom, vamos lá. Então, já fizemos o exercício. Isso aqui foi o que a gente basicamente falou na aula passada. Eu tenho uma reação A2 mais B2 produzindo 2AB. Meus reagentes, meus produtos, né? Pergunto para você, dei o gráfico. Essa reação, ela é endotérmica ou é exotérmica?
Pelo gráfico, sem fazer a conta. Exotérmica. Exotérmica. Massa. Por que ela é exotérmica? Tá perdendo... Isso, está diminuindo o valor da entalpia. Está liberando calor. A entalpia dos produtos está menor do que a entalpia dos reagentes. Pronto. E aí, na aula passada, a gente ficou aprendendo como calcular o valor do ΔH. Como que eu calculo o ΔH dessa reação aqui? Final menos inicial. Final menos inicial. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. 300 menos 500 vai ser ΔH igual a menos 200. Massa. Show. Mas e se eu não der esse valor aqui e esse valor para você? Se eu der o gráfico, fica facinho. Ou se eu der uma reação e falar assim, a entalpia do produto é tanto, a entalpia dos reagentes é tanto. Pronto. Você faz o produto menos os reagentes e acha o ΔH. Esse é o jeito mais simples. Mas e se eu falasse para você, bom, eu não te dei o valor da entalpia dos produtos e o valor da entalpia dos reagentes, mas eu te dei o valor da entalpia de cada uma das substâncias. Ó, a entalpia do AB é 150 kJ para cada mol. A entalpia do A2 é 400 kJ para cada mol de A2. A entalpia do B2 é 100 kJ para cada mol de B2. Como que eu posso calcular o ΔH nesse caso? Né? Agora é um jeito que a gente está aprendendo novo. Se eu tivesse a entalpia dos produtos, era só fazer a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, mas não foi dado. Foi dada a entalpia de cada uma das substâncias. Mas a gente vai continuar do mesmo jeitinho que a gente aprendeu. ΔH é o quê? É H dos produtos menos H dos reagentes. Não foi dado o HP e não foi dado o HR, mas eu consigo achar o valor. Eu tenho aqui, meu produto é o AB, os meus reagentes são A2 e B2. Então vamos lá. Colocar uma caixa de texto e vamos desenvolver o raciocínio. ΔH é H dos produtos menos H dos reagentes. Vamos lá. ΔH vai ser igual. Quem que é o meu produto na minha reação química aí? Fala para mim. AB. AB. Mas quantos mols de AB eu estou produzindo? 2. Então não é 1, é 2. Aqui tá quilojoule para 1 mol. Então eu tenho que colocar o 2 aqui, ó. Essa é a entalpia dos meus produtos. Menos a entalpia dos meus reagentes. Quem são meus reagentes? A e B. A2, né? A entalpia de A2. Opa. Mais a entalpia de B2. Eu não tenho esses valores aqui, não foi dado para mim? Agora é só substituir aqui. Da onde que surgiu isso? Surgiu daqui, ó. Aqui é a entalpia dos produtos. Aqui é a entalpia dos reagentes. Aqui é da fórmula. ΔH é igual... Quem que são os produtos? A gente desenvolveu aqui. Quem que são os produtos dessa reação? Ó? O menos que já é da fórmula. Quem são meus reagentes? Pronto. A2 e B2. Agora é só eu ir lá e substituir. Cada mol de AB é 150. Então aqui vai ser 2 vezes 150. Qual que é o valor do A2? Ah, professor, o A2 foi dado aqui. A entalpia do A2 é 400. Pronto.
Qual que é a entalpia do B2? Ah, professor, a entalpia do B2 foi dado também, ó. É 100. Você viu que a gente não tinha o HP e o HR? Mas a gente tem informação que dá pra gente saber qual que é o HP e qual que é o HR. Agora é só acabar essa continha matemática aí, ó. 2 vezes 150. 400 mais 100. 500. Só que agora, né, menos com mais fica menos. Então, eu tenho 300 menos 500. O ΔH vai ser igual a menos... Vocês viram? Quando é dado o HP e o HR, você só substitui direto. Quando não é dado e é dado o valor de cada uma das substâncias, você vai e calcula a partir das substâncias. Presta atenção, porque é dado sempre kJ por mol. Então, se na equação termoquímica for 2 mols, 3 mols, número diferente de 1, você vai ter que multiplicar, porque aqui é apenas para 1 mol. São 2 mols de AB, 2 vezes a entalpia do AB. 2 vezes 150. Então, essa é outra forma de calcular a variação de entalpia. A gente tem diferentes tipos de entalpia, mas o princípio vai ser sempre o mesmo. ΔH vai ser o H dos produtos menos o H dos reagentes. A entalpia de formação. O que é a entalpia de formação? De maneira geral, é a entalpia relacionada, a quantidade de calor relacionada à formação de uma substância a partir de substância simples. Formação de CH4 a partir de carbono grafite mais H2, por exemplo. Formação de CO2 a partir de carbono grafite mais O2 gasoso. Formação de H2O a partir de substância simples, H2 mais O2. Isso é denominado entalpia de formação. Entalpia de combustão. É a quantidade de calor que está relacionada na liberação na queima de 1 mol de determinada substância. Você queimou 1 mol de etanol, você tem uma quantidade de calor que foi liberada. Você queimou 1 mol de propano, são substâncias diferentes, você vai ter uma outra quantidade de calor liberada. E isso, como é combustão, a gente atribui e chama de entalpia de combustão. Substâncias diferentes, quantidade de calor liberada diferentes. Tá? Não é porque eu estou queimando 1 mol, vai dar sempre a mesma quantidade de calor. Se eu queimar 1 mol de etanol, vai dar uma quantidade. Se eu queimar 1 mol de etanol, vai dar uma quantidade. Se eu queimar 1 mol de propano, vai dar outra quantidade. E por último, que vai ficar para a próxima aula, que a gente vai conversar, é a entalpia de ligação. Que aí a gente tem o valor da ligação de cada uma das moléculas. CH4, C ligado com H, ligado com outro H, ligado com outro H, ligado com outro H. Cl2, Cl ligado com Cl, ligação simples. O2, o oxigênio, família 6A, o oxigênio, família 6A. Então, eles fazem uma ligação dupla. Qual que é o valor da entalpia dessa ligação? A gente tem tabelado. E a gente consegue calcular a variação de entalpia de reação aplicando entalpia os valores dessas tabelas e entalpia de ligação. Partindo do mesmo princípio. ΔH é igual ao H dos produtos menos H dos reagentes. Mas, por enquanto, a gente vai ficar na entalpia de formação e na entalpia de combustão nessa aula de hoje. Definição da entalpia de formação, então. Vamos falar dos diversos tipos de variação da entalpia. A entalpia de formação é o calor absorvido ou liberado, depende se é endotérmico absorvido, se é exotérmico liberado, na formação de 1 mol de uma determinada substância, a partir de substâncias simples que a compõem no estado padrão. Olha lá, o H2O sendo produzido a partir de substância simples, não é composta. H2 e O2. Já o H2O é composto porque tem 2 elementos químicos diferentes. 2 ou mais elementos químicos diferentes, a gente tem substância composta. Então, para a formação de diversas substâncias, a gente tem tabelonas aí gigantes de valores de entalpia de formação. Quer ver? Vou compartilhar com vocês aí para vocês darem uma olhada. Só dá um Google que ele vai apresentar para vocês. Que está lá nos livros, né? Qualquer livro de assunto de físico-química, a gente tem tabelas de entalpias. Ó,
tabela, entalpia, formação. O Atkins é um livro de físico-química que a gente utiliza na graduação. Nossa, tem umas tabelas gigantonas. Aí, ó. Por que está 25 graus em 1 atm? Porque é na condição padrão. Olha aí, a gente tem de diversas substâncias. Né? Essa é uma tabelinha ainda até que simples. Perto de outras tabelas aí que a gente tem gigantes, né? Então é fácil você conseguir achar o valor da entalpia de formação de cada uma das substâncias. Aqui é o CO2, aqui é o metano, aqui é o metanol gasoso, aqui é o metanol líquido. Então, substâncias, estados físicos diferentes. Estado físico interferencia na variação da entalpia. Deixa eu ver se eu acho o etanol. Aqui é o ácido acético, aqui é o etanol, ó. Beleza? Então a gente tem vários valores tabelados aí. Substância simples, entalpia igual a zero. Substância simples, entalpia igual a zero. Aqui já é uma substância composta. Carbonato de carbonato de bário, entalpia de formação dele, menos 1.219 kJ por mol. Bora lá, vamos continuar então. Nossos slides. Eu fui dar um Google, mas eu trouxe aqui uma tabelinha para mostrar para vocês. Ó. Né? Bem menor do que aquela outra que eu mostrei para vocês na internet. Aqui é o etino, aqui é o eteno. Essas duas são endotérmicas, as demais que estão aqui são todas exotérmicas. O etanol, o etano, entre outros. Propano, butano, né? Professor, e qual é a falar? principal característica dessa entalpia de formação? A entalpia de formação é porque quando a gente está trabalhando com esse exercício aqui, ó, como que a gente fez o cálculo dessa entalpia? A gente pegou o valor da entalpia de formação de cada uma das substâncias. Então, quando não é me dado a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, eu tenho uma reação química e preciso calcular qual que é a variação da entalpia, eu pego uma tabela daquela, né? E consigo calcular de qualquer reação química. Por exemplo, ó, deixa eu pensar numa reação aqui. Entalpia de formação. Um novo slide. Você quer saber qual que é o valor, já tem até tabelado esse valor, mas vamos lá. Você quer saber qual que é o valor da entalpia de combustão do propano, do butano, C4H10 é o butano, tá? Eu sei de cabeça, a gente vai estudar química orgânica, vocês também vão aprender a fazer a fórmula do butano. Combustão. Se é reação de combustão, um dos reagentes tem que ser uma substância que é muito conhecida. Vocês já fizeram o experimento de pegar uma vela e colocar dentro de um copo? Deixar a vela acesa? O que vai acontecer com a vela? Vai apagar. Vai apagar. Por que ela apaga num determinado momento? Porque acaba o oxigênio dentro do copo. Então para ter combustão é necessário que tenha oxigênio. Não tem combustão, a vela apaga. Então aqui eu estou fazendo a combustão do butano. O butano é o que está lá no gás de cozinha, tá? Vai produzir como produto. Se for uma combustão completa de composto orgânico, produz CO2 e produz H2O. Existe combustão incompleta que pode levar à formação de monóxido de carbono, que é o CO, e pode levar à formação de carvão, que é só o C. Tá? Mas esse nosso exemplo está sendo uma combustão completa. O fogão da cozinha está bem ajustadinho, então está levando à formação de CO2 e H2O. Opa! Essa reação, se a gente procurar na internet, a gente consegue achar qual que é o valor
da entalpia de combustão do butano. Tá? Mas se não desse... Se você não sabe qual que é o valor disso daqui. Eu falo assim, calcula o ΔH para mim. Essa que não é nada disso, tá errado. Eu falo para você... Eu dou isso daí e falo para você, ó, criatura, então eu quero que você pega e calcule qual que é o valor do ΔH. Aí você vai pegar e falar para mim, ah, professor, me dá o HP e me dá o HR. Que aí eu calculo o ΔH. Fala, não vou te dar HP e HR. Eu quero que você calcule através do jeito que você conseguir. Aí sem eu te dar HP e HR. Primeira coisa, essa equação química está balanceada? Não está balanceada. Vamos balancear. 4 carbono aqui, 4 carbono lá. Acertei carbono. 10 hidrogênios aqui, 10 hidrogênios aqui. Acertei hidrogênio. Oxigênio. Aí eu vou mudar, eu não vou deixar o butano não, vou deixar o propano. C3H8. Então aqui são 3 e aqui são 4. Pronto. 6 oxigênios com mais 4, 10. Então, para balancear. Pronto, a equação está balanceada. Essa é a combustão do propano. O propano também está lá no gás de cozinha. É uma mistura de propano e butano. Eu coloquei o propano para não dar número fracionado aqui, para ficar mais bonitinha a reação. Mas poderia ser o butano, que daria um outro valor aqui, que também ia dar a mesma coisa. Aí eu peço para você, calcule o ΔH. Você fala assim, professor, ΔH é o H dos produtos menos o H dos reagentes. Falo, beleza, é isso daí. Menos, né? Eu falo, é isso daí mesmo. Então, aí você fala para mim, professor, então me dá o HP, me dá o HR, que aí eu calculo. Eu falo, não vou te dar HP e HR. Você vai aí, pega nas tabelas que tem no mundo aí, procura, se vira. Aí você fala, então tá, professor. Então eu vou conseguir calcular, porque eu tenho um Matrix, que é um livro, que ele vai falar para mim como que eu posso utilizar o valor da entalpia dessas substâncias aqui, da formação de cada uma delas e calcular o HP e o HR. Aí você vai lá e pega aquela tabelona que eu tinha mostrado para vocês para poder substituir. Quem que é os produtos? CO2, não é? Mas quanto CO2? 3 vezes a entalpia do CO2. Eu vou colocar assim a entalpia, eu vou colocar... Não, eu vou colocar assim. Sabe que a entalpia padrão do CO2? Não, vou colocar só 3 CO2, para não ficar muita coisa. Mas, quem que é o outro produto? 4 entalpia. Por que eu coloquei 4? Porque não é um mol, a tabela vai estar para cada mol. Menos a entalpia dos reagentes. Quem são meus reagentes? C3H8 é um mol dele, mais 5 vezes a entalpia do O2. Agora eu vou lá... Como que eu vou lá? Eu não lembro, mas peraí que eu já vou. Vou conseguir voltar para minha tela inicial. Pronto. Eu preciso então da entalpia do C3H8, eu preciso então da entalpia do O2, eu preciso então da entalpia do CO2 e eu preciso então da entalpia do H2O. Mas eu coloco aqui, ó, tabela, igual eu fiz outra vez. Tabela entalpia de formação. Pego a tabela. Aí a gente tem uma outra forma de calcular ΔH. É para isso que vai servir. CO2 está aqui, ó. Menos 394. Vou dar um print aqui, ó. Por que é que eu tenho CO2? Será que eu vou ter o propano aqui? Tenho o propano aqui também, ó. Vou dar um print um pouquinho mais para baixo. E vou colar lá.
Aqui eu já tenho o valor do CO2 e do propano. Eu já consegui achar essa daqui, ó. Então vamos substituir essa que eu já achei. É para cada mol. São 3 de CO2. Qual que é o valor do CO2? Menos 394. E a do propano? Qual que é a do propano? A do propano está aqui. Menos 104. Falta eu achar do H2O e falta eu achar do A2. Vamos lá na tabela, voltar lá. H2O. H2O gasoso, não é H2O líquido. Menos 242. Agora eu vou ficar procurando igual um boba do A2 para mostrar para vocês. Quer ver? Oxigênio. Cadê o oxigênio? Ah, não vou nem ficar que nem um bobo. Eu achei que não ia ter. A do A2 é quanto? 0. Por que a do A2 é 0? Substância simples no estado padrão, a entalpia vai ser sempre igual a 0. Eu venho aqui e substituo. 5 vezes 0 vai dar 0 mesmo. Pronto. Olha a aplicação da entalpia de formação aí. Agora eu consigo calcular a variação da entalpia da reação de combustão do propano. Qualquer reação química que eu montar, eu posso calcular a variação da entalpia dessa reação, prever. Eu não vou precisar mais do calorímetro para fazer o experimento, para eu conseguir ver qual que é o calor liberado na combustão de um mol de propano. Com essas tabelas eu consigo calcular qualquer variação da entalpia de qualquer reação química. Essa é a aplicação da entalpia de formação. Você tendo uma tabela dessa, você consegue calcular um monte de coisa. Entendeu? Aí é só eu aplicar aqui matemática que eu vou conseguir calcular o ΔH. ΔH. 3 vezes 3, 9, 4. Alguém tem uma tabela? Alguém tem um negócio aí para fazer? 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Com 1, 28. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Aí essa outra parte aqui, ó. Mais com menos fica o quê? Menos. Matemática, hein? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Pronto. E aqui era menos 104, mas tem esse menos de fora. O que vai acontecer aqui? Menos com menos vai virar o quê? Mais. Isso, matemática, né? Os professores de matemática lá do campus. Pronto. Agora é só continuar o raciocínio. Menos 1.182 com menos 968. Vamos lá, vamos fazer, para ver quanto que vai dar. 8 com 2 dá 10. Vai 1. 7 com 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha que feio, contando no dedo, mas não tem problema. 15. Vai 1 aqui. 9 com 1 que foi 10, com mais 1, 11. Vai 1 lá. Pronto. Falta só acabar essa conta aqui, ó. 2.150 mais 104. Menos 2.150 mais 104 vai dar menos. Agora de menos é mais difícil fazer de cabeça, mas tudo bem. Fica 4, vai 1 aqui, 10, vai dar 6. O último número é 6. Aí emprestou 1, 4 menos 0 vai dar 4. Aí 1 menos 1 vai dar 0. Ó, que massa! Eu consegui calcular qual que é a entalpia de combustão de 1 mol de propano.
sem ter o valor do HP e o valor do HR, só com aquela tabela lá que o cara me deu. Vamos ver se bate? Entalpia, combustão, propano. Aqui está em quilocaloria, eu queria em quilojoule. Mas como que eu faço para transformar de quilocaloria para quilojoule? Vocês lembram? 1 joule, 1 quilocaloria é igual a 4,18 joule. É só eu pegar isso daqui e então, suponho que, tipo... É só... Pode falar. É só eu pegar isso daqui e multiplicar por 4,18. No caso... Né? Aí eu pego... Ai, meu Deus, vamos lá. Multiplicar por 4,18 eu não vou fazer de cabeça, não. Olha que calculadora lerda. Acho que tá com algum pau. Alguém tem uma calculadora aí? Consegue fazer no celular rapidinho? Qual cálculo meu? Faz aí para mim, fazendo um favor. 530,6 vezes 4,18. Isso, tá bom. 530,6 vezes 4,18. Porque eu monto assim. 1 quilocaloria são 4,18 joules. E 530,6 quilocalorias são X. Aí eu resolvo, vai cair nessa continha. 2.217,9. Olha lá o que a gente calculou. Né? Então, a gente aqui tem algumas aproximações, mas a gente vê aí que a partir da entalpia de ligação, da entalpia de formação, a gente consegue calcular a variação da entalpia de qualquer reação química. Então, essa é a aplicação da entalpia de ligação. Entendi, professor. Valeu. Entendeu? Então, tem um monte, a gente pode calcular a partir desses valores de entalpia de formação. A gente vai ver que a gente vai poder calcular também a partir dos valores da entalpia das ligações, mas isso vai ser na próxima aula. E essa reação é a combustão do propano. Por isso que foi fácil achar. Porque é a combustão do propano, então a gente tem uma entalpia que é chamada de entalpia de combustão. Então a gente já tem os valores calculados de combustão de diferentes substâncias. A gente tem qualquer entalpia de combustão, está lá calculado já, para ficar mais fácil. Para não ter que ficar calculando tudo à vez. Se fosse uma outra reação química, por exemplo, ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, levando à formação de cloreto de sódio mais H2O. Não existe a entalpia de neutralização já calculada, tabela de entalpia de neutralização. Aí eu ia ter que calcular aplicando cada uma das situações aqui para essas substâncias. A entalpia de combustão, não falei que tem entalpia de combustão? Tem tabela de entalpia de combustão. A gente não precisava ter sofrido tudo isso para calcular esse valor. Era só ter ido lá no Atkins ou qualquer livro de fisicoquímica e visto qual que é a entalpia de combustão do propano. Mas tem algumas reações que a gente não tem qual que é o valor da entalpia de combustão, da variação da entalpia da reação química. Aí a gente tem que ir lá e tem que calcular. Vamos supor, você está produzindo uma caldeira e você tem que saber qual que é a quantidade de calor que vai ser liberada na reação que vai acontecer dentro daquela caldeira. Por quê? Para ver qual material que você vai utilizar.
Então, mas qual que é a reação que você vai fazer? Você pega qualquer reação que você vai fazer, você consegue, né, prever qual que é a quantidade de calor que você vai ter ali dentro, para ver o que você pode utilizar para produzir aquela caldeira. Qual metal que não vai fundir naquela quantidade de calor, por exemplo, não vai, sei lá, tava lá, você fez uma caldeira, temperatura extremamente alta, o metal começou a passar de sólido para líquido porque começou a derreter. Porque a temperatura é muito alta, é uma reação muito exotérmica que está acontecendo ali dentro, então, né, aí entra toda essa parte aí. Ó, dá até para fazer um aplicativo, né? Pensou? Dá para fazer um aplicativo de variação da entalpia. Cálculo de variação da entalpia. Você ia pegar lá, deixar todos os valores de cada uma dessas substâncias numa planilha lá com os valores tabelados. Aí quando você colocasse qualquer reação, ele ia fazer a continha automática e te dar qualquer valor da variação da entalpia daquela reação química. Olha que massa. Né? Dá para desenvolver um aplicativo para isso daí. Eu nunca tinha pensado, pensei agora. Dá até para fazer um projetinho, ó. Fica a dica, hein? Bom, vamos lá. Então, aí eu tenho os valores de entalpia de formação. É isso daqui que a gente faz a somatória da entalpia de formação de todos os produtos, menos a entalpia de todos os reagentes. A somatória da entalpia de todos os reagentes. Não esquecendo que se o coeficiente estequiométrico for diferente de 1, a gente tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, porque o valor que a gente tem tabelado é para um mol só. Foi o exemplo aplicado há pouco, do A2 mais B2 formando AB. Foi o exemplo também que eu coloquei para vocês aí da produção do propano, que a gente calculou também sem saber. Mas tem mais um, se você não ficou de saco cheio do propano, tem um exercício aí, ó, caiu no vestibular da PUC em Minas Gerais. A reação N2H4 líquido com 2 mols de peróxido de hidrogênio, H2O2, líquido, levando à formação de 1 mol de N2 gasoso mais 4 mols de H2O gasoso, pode ser empregada como fonte de energia. Tá, pode ser empregada como fonte de energia, provavelmente porque ela libera calor. Mas vamos lá. A variação de entalpia por mol de N2H4, que é a hidrazina, a partir das entalpias de formação das substâncias a 25 graus e 1 atm é... Pronto, ele está pedindo para você calcular qual que é a variação da entalpia. O que a gente aprendeu desde o começo? Que a gente sempre falou. Variação de entalpia, ΔH. Eu já falei tanto para vocês que eu vou até pegar aqui, ó. Não vou nem fazer de novo. Variação de entalpia ΔH vai ser sempre final menos inicial. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Não foi dado qual que é o HP e não foi dado qual que é o HR. Mas foi me dado qual que é a entalpia de cada uma dessas substâncias. Pergunto, foi dado o DN2H4, beleza, para cada mol. Foi dado do peróxido de hidrogênio para cada mol. Foi dado do H2O para cada mol. Por que não foi dado do N2? Hã? Alguém tem alguma ideia por que não foi dado do N2? Tá faltando? Substância simples tem entalpia igual a quanto? 0. Então por isso que não foi dado. O N2 é uma substância simples. Eu quero que não pensou nisso, mas eu falei, ele tá sozinho ali, eu não pensei que não seria isso, não. Substância simples sempre vai ter entalpia igual a 0. Então eu vou fazer a soma de todo mundo que é produto e a soma de todo mundo que é reagente. E vou calcular. Olha lá. Então a do N2, eu tenho a entalpia do N2, vai ser 0, eu já sei. E 4 vezes a entalpia da água. Né? A água está 1 mol. E aqui na reação são 4. Entalpia dos produtos. O menos da fórmula. A entalpia dos reagentes. Vamos lá. Quem são os reagentes? A entalpia do N2H4 mais o outro reagente. Opa, só que são 2, não são?
2 vezes a entalpia do H2O2. Agora é só substituir. Aqui é o HP, aqui é o HR. Vamos lá. Do N2 é 0, mais 4 vezes da água. Presta atenção. Menos 2. Porque o pessoal erra em jogo de sinal isso daqui. Sabe até fazer a parte química e erra em jogo de sinal, vai dar errado o valor final. Do N2H4. Do H2O2. Então vamos lá. Vamos fazer. Essa eu não vou fazer de cabeça, não. 4 vezes 241,8. 4 vezes 241,8. 967,2. Mas é negativo. Olha o negativo aqui, ó. Mais com menos. Eu tenho menos da fórmula. 50,2 eu vou deixar ele aí, porque eu vou calcular outra parte. Mais com menos fica quanto? Menos. Fica menos, isso. 2 vezes 188,3, essa dá para fazer. Vai dar 6. 8 vezes 2 é 16. Então vai 1. 16 com 1, 17. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Continuando. Aqui. 50,2 menos 376,6. 50,2 menos 376,6. Pronto. Essa parte aqui vai dar menos 326,4. Só que aqui menos com menos. O que vai acontecer aqui? Menos com menos vira? Então, faz a conta final. Deixa eu zerar aqui para não dar pau. Menos 967,2 mais 326,4. Menos 640,8. Alternativa correta, letra A. Né? Então, ΔH negativo significa que a reação é exotérmica. E a gente calculou sem ter o valor do HP e o valor do HR. A gente tinha o valor da entalpia de formação de cada uma das substâncias. Foi lá, colocou na fórmula e conseguiu desenvolver o raciocínio. Beleza? Então, depois tem a lista de exercícios aí, vai ter exercício assim para vocês poderem praticar. Tá? Então, vamos continuar, que falta mais um pouquinho agora. A gente já viu, então, cálculo de ΔH simples. Quando você tem o valor do HP e do HR, você só substitui e calcula. Cálculo do valor de ΔH, aplicando, então, a entalpia de formação da substância. Você vai lá, coloca na fórmula, o mesmo raciocínio HP menos HR, desenvolve todo o raciocínio relacionado com a equação termoquímica que você tem, multiplica pelo coeficiente estequiométrico, vai lá fazendo os traquejos matemáticos. Você viu que eu fiz passo a passo a matemática? Para vocês relembrarem, para vocês não bobearem com o sinal. Porque às vezes bobeando o sinal, acaba errando a continha.
agora a gente vai falar da entalpia de combustão. Eu já até apresentei a entalpia de combustão para vocês. A gente já falou. A gente tem tabelas aí de entalpia de combustão de diferentes substâncias. Aqui é a combustão do H2, porque H2 mais O2 formando H2O. Qual que é o valor da entalpia de combustão do H2O? Para formar um mol de H2O? Pronto, olha lá. A entalpia de combustão para formar um mol de H2O é menos 68,3 kcal para cada mol. E para fazer a combustão de um mol de propano? A gente calculou anteriormente. Né? Naquele exemplo que eu inventei lá, ó. Que era esse daqui. E a combustão de um mol. Pronto, tá aqui a tabela, ó. Olha, eu sofrendo lá. Ah, mas aqui não tinha do propano também. Olha aqui. Então a gente tem diversas substâncias. Essa tabela é uma tabela simples. Eu só trouxe para mostrar para vocês. Ó, se eu fizer a combustão de um mol de butano, menos 2.878,6 kJ para cada mol. Então tá aqui, ó. Várias substâncias e seus valores. Tem tabelas maiores ainda. Já se eu fizer a combustão, ao invés do butano, eu fizer a combustão de um mol de etanol, a quantidade de energia liberada para cada mol é menor. Menos 1.300. Por que é tudo negativo aqui? Toda combustão vai ser sempre exotérmico. E se é exotérmico, vai ser sempre negativo. Sempre menor do que zero. Então, dica, sempre que falar de combustão, você vai lembrar, é processo exotérmico. Acompanhado de liberação de calor. Chega perto do motor do carro, tá tendo a combustão da gasolina lá, pronto. Chega perto da fogueira, no São João, pronto, você vai sentir o calor. Chega perto da churrasqueira. Chega perto do fogo, do forno da cozinha da casa. Né? Você tem a sensação de aquecimento. Reação exotérmica acompanhada de liberação de calor. Esse é um exercício que caiu no Enem de 2016. Ele dava 3 combustíveis diferentes: o hidrogênio, o etanol, o metano, o metanol e o octano. E ele dava a variação de entalpia de combustão de 1 mol dessa substância, tá? Porque é quilojoule por mol. Então, quando eu queimo 1 mol de hidrogênio, eu produzo 286 quilojoules. Quando eu queimo 1 mol de etanol, eu produzo 1.368 quilojoules. Quando eu queimo 1 mol de metano, eu produzo 890 quilojoules. Quando eu faço a combustão de 1 mol de metanol, eu produzo 726 quilojoules. E quando eu faço a combustão de 1 mol de octano, a produção de calor corresponde a 5.471. Qual deles apresenta maior liberação de calor para cada mol? Pergunto para vocês. Qual que é? Aí. Eu não entendi a pergunta, tipo. Qual deles libera mais calor quando eu faço a combustão de 1 mol? O que libera mais calor é o octano. O octano, lógico aqui, ó. Para cada mol. Ah, então acho que eu não entendi a questão. Não é? Ó, libera 5.471. Ó, o hidrogênio libera pouquinho por 1 mol, libera 286. Só que ó o exercício. Ele está perguntando por mol ou ele está perguntando por grama? Ah, então aí que vem a questão. Aqui está por mol e ele quer energia por grama. Então vamos lá. Vamos começar do hidrogênio. Vou diminuir aqui, ó. Quanto que vai pesar 1 mol de hidrogênio? Porque a gente tem essa relação aqui, ó. Mol e calor. Esse primeiro aqui vai ser para o hidrogênio. Deixa eu colocar aqui até uma gracinha. Vai fazer para o hidrogênio.
mol de hidrogênio libera quanto de calor? Libera 286. Aqui na minha tabela, 286 kJ para cada mol. Só que ele não quer saber mol, ele quer saber em grama. Então não vai adiantar nada eu ter em mol. Eu vou ter que ter... Essa relação tem que ser massa e calor. Um mol de hidrogênio pesa quanto? Tá aqui, ó. O H pesa quanto aqui? 1 grama para cada mol. Quantos H eu tenho aqui? Lembra do H2O que a gente fez agora atrás? A massa do H2O? H2 são 2H. Então, 1 mol de H2 pesa 2 gramas. 2 gramas não é 1 mol? Quanto que vai liberar de calor se eu queimar 2 gramas de H2? É a mesma coisa, 1 mol ou 2 gramas. Quanto que é uma dúzia? Se eu falar uma dúzia de ovos e falar 12 ovos, eu estou falando a mesma coisa. Se eu falar 1 mol de H2 ou se eu falar 2 gramas de H2, eu estou falando a mesma coisa. Então, se 1 mol de H2 libera 286, 2 gramas de H2 também vai liberar 286. Só que ele não quer saber 2 gramas de H2. Ele quer saber só 1 grama de H2. Se eu queimar 1 grama de H2, não é por grama? Era quanto? Vai dar X. Então, vai dar o quê? 2x igual a menos 286. Tá multiplicando, eu passo dividindo. X vai ser igual a menos 143 kJ para cada grama de H2. Mas espera aí, aqui eu calculei do H2, mas eu tenho que calcular de todo mundo para fazer exercício. Eu vou fazer então vou fazer do etanol. Vamos lá, vai. Próximo seria o etanol. O etanol é para C2H5OH, eu posso substituir para... Só vou juntar C2H6, ó, é a mesma coisa. Porque eu coloquei esse H aqui, ó, beleza? Por isso que eu coloquei 6. Pronto. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? 1 mol de etanol libera quanto de calor? Libera 286? Não. 1 mol de hidrogênio libera 286. 1 mol de etanol libera 1.368. Quanto que vai pesar 1 mol de etanol? Vai ser 2 gramas também que pesa 1 mol de etanol? Não, né? O etanol é outra substância. Eu tenho 2 carbonos, cada carbono pesa 12. Eu tenho 6 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1, tá aqui, ó. E eu tenho 1 oxigênio, cada oxigênio pesa 16. Então, o etanol, ele pesa 24 com 6, 30, com 16, 46. 46 gramas para cada mol. Então, se um mol libera 1.368, 46 gramas não é 1 mol? Vai continuar liberando 1.368. Se for só 1 grama, professor, vai liberar quanto? Vai liberar X. Aí aqui fica 46x igual a menos 1.368. Aí está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo.
Alguém com uma calculadora faz aí para mim? 1.368 dividido por 46? Aproximadamente 29,73. 74, né? 29,7. Ó, mas não parecia que o etanol liberava mais do que o hidrogênio? O etanol libera mais que o hidrogênio quando eu estou falando de quilojoule por mol. Mas quando eu estou falando de quilojoule por grama, o hidrogênio libera mais do que o etanol. Pessoal, o hidrogênio, ele é um combustível que ele está sendo estudado para ser utilizado em carro. A Toyota já tem um carro movido a hidrogênio, tá? O legal do hidrogênio é que a combustão do hidrogênio leva à formação de H2O. Então, não leva à formação de CO2. Então, o efeito estufa, a parte que é devido à queima dos combustíveis de carro, por exemplo, iria ser muito menor, né? Porque a gente não estaria mais jogando CO2 na atmosfera. Só que é uma reação que ela libera muito calor. Então, é explosivo, tem que tomar muito cuidado. O carro de hidrogênio, o pessoal ainda não está com confiança. E também tem indústria petrolífera que não quer deixar que se avance muito nessa linha. Porque se começar a produzir hidrogênio, se começar a usar carro movido a hidrogênio, o que vai acontecer com as empresas de petróleo? Vai ser extinta. Né? Os caras não vai ser extinta, porque tem outras aplicações, mas a parte de combustível, eles vão estar enrolados, não vão conseguir vender gasolina. Se você observar, no final da história, você está pegando esse valor e está dividindo pela massa atômica, que você pegou 286 e dividiu por 2, que é a massa de hidrogênio. Aqui você pegou 1.368 e dividiu por 46, que é a massa do etanol. Então eu vou continuar aqui, ó, a massa de cada uma deles. Quer ver? A massa do hidrogênio é 2 gramas. A massa do etanol, a gente calculou, é 46 gramas. A massa do metano, 12 com 4, 16 gramas. A massa do metanol é 12 com 4, 16, com mais 16, 32 gramas. A massa do octano, 8 vezes 12, 96. 96 mais 18. 6 com 8 vai dar 14. Vai 1. 114. Aí vocês pegaram nada mais, quando você faz essa regra de 3, no final você está fazendo o quê? Você está pegando a quantidade de calor e dividido pela massa molecular. Então, 286 dividido por 2 gramas, menos 143. Isso aqui é jeito de ganhar tempo, né? No vestibular, para você não ficar calculando tudo, um por um, fazendo tudo, essas regras de 3. Aqui, você pegou 1.368 e dividiu por 46. E achou aqui menos 29,7 kJ. Vamos fazer do próximo? O próximo é o metano. 1 mol de metano pesa 16. Quem está com a calculadora faz 890 dividido por 16, fazendo um favor. ...55,6. Menos 55,6. Do metanol, 726 dividido por 32, porque o mol de metanol pesa 32 gramas. Quanto vai dar? 22,6. Então, 1 grama de metanol libera, se você queimar só 1 grama, 22,6. E do octano? Ó, o octano libera bastante por mol, mas só que o mol de octano pesa 114 gramas. Então, se você fizer 5.471 dividido por 14, vai dar quanto? 114.
5.471 dividido por 114. 48 aproximadamente. Então, por grama, quem que libera mais? Por grama, quem libera mais é o hidrogênio. A pessoa olha essa tabela e fala, o quitano é muito mais, não vou nem perder tempo nesse exercício. Vai lá e marca a letra E. Ou não vê aqui, que é energia por grama. Para transformar de kJ por mol para kJ por grama, você tem que pegar e dividir a quantidade de calor por quanto pesa um mol. Aqui você dividiu por 2, porque o hidrogênio pesa 2 mols. A massa de hidrogênio é 2 gramas. Aqui você dividiu por 46, porque a massa do etanol é 46 gramas, e assim sucessivamente. E aí você vê, quando você quer kJ por grama. Outra vantagem do hidrogênio é essa daqui. Por quê? O tanque vai precisar ser pesado? Vocês já pensaram quanto pesa um tanque com 50 litros de gasolina? Se você chutar aí 1 kg por litro, que é a densidade da água, lógico que a densidade da gasolina é diferente, né? Mas vai dar aí mais ou menos o carro andando com 50 quilos. Então é mais uma pessoa dentro do carro. Quanto mais peso dentro do carro, mais o carro vai gastar. Né? Então, se você tiver hidrogênio, a massa de hidrogênio você vai conseguir ter uma quantidade de calor liberada maior. O seu tanque não vai precisar ser um tanque grande, porque a massa dele é pequena, então você vai colocar um pouquinho só de volume lá, pela densidade, você vai conseguir ver quanto você vai colocar de hidrogênio e você vai ter lá autonomia para rodar muito. Outra coisa, se você pegar qualquer reação de combustão do hidrogênio, que eu mostrei aqui atrás, deixa eu procurar onde que eu tenho a reação de combustão do hidrogênio. Aqui, H2 mais O2 formando H2O. Pensa só, você fez a combustão, você gerou quem? Água. Se você pegar essa água e jogar de novo pro motor, aí você vai quebrar a água, vai produzir H2 e O2. Tem células que estão sendo desenvolvidas para fazer a quebra da água. Porque aí produz H2O2 e o carro fica ali. Gerou hidrogênio, a partir da quebra da água, o hidrogênio vai para o motor, no motor ocorre a combustão, forma água de novo, você pega essa água que ia sair do escapamento, joga de novo para sofrer a quebra, então você colocou água, você não precisa mais pensar em abastecer nunca mais. Porque o ciclo fica ali se repetindo. Hidrogênio gerando água, a água voltando a gerar hidrogênio. Então seria uma vantagem fenomenal. Só que a gente já vê carro de GNV, gás natural veicular, vira e mexe explode em posto de gasolina. Né? Já é um pouco mais perigoso. De hidrogênio é uma tecnologia que a gente ainda não detém essa tecnologia extremamente controlada. Então está sendo desenvolvido, tem pesquisas, tem muita coisa sendo desenvolvida. Mas ainda falta um passo para a gente conseguir ter essa tecnologia bem estabelecida. Né? Então, tem desenvolvimento de produtos aí para tentar fazer essas reações de maneira mais controlada, né? Para não deixar acontecer muito rápido, para não ser tão explosiva. É área de pesquisa. Células de hidrogênio. Você jogar no Google aí células de hidrogênio, você vai ver um monte de coisa. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar algo? Tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo também. Bom, então beleza. Né? Tá tranquilo, tá favorável.